Fortalecer os juizados especiais é fortalecer a justiça. Esse é o tema da segunda Semana Nacional dos Juizados Especiais 2025, realizado em Belo Horizonte pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais no início de junho. Também neste ano serão comemorados os 30 anos dessa inovação que revolucionou o judiciário brasileiro. Qual é o papel de Minas nessa criação? Este é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, tenho o prazer de receber aqui o desembargador Vicente de Oliveira Silva, que é superintendente administrativo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e vice-presidente do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais. Recebo também a juíza Raquel Descaciati Belo, que é integrante desse conselho e também coordenadora dos Juizados Especiais de Minas Gerais. Aos dois, obrigado pela presença e a participação aqui, um prazer recebê-los. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e deixe lá suas sugestões e comentários, que serão muito bem-vindos. Doutor Vicente, há 30 anos, então, Minas teve um papel pioneiro na instituição dos Juizados Especiais. E o senhor participou muito disso, é um dos protagonistas, foi um dos construtores desse projeto. Como nasceu essa ideia? Como é que ela foi desenvolvida? Havia muita dificuldade, ceticismo à época que surgiu essa ideia? Na verdade, a Constituição de 1988 previu a criação dos juizados especiais. Determinou que a União, os estados e o Distrito Federal criassem os juizados especiais. O objetivo do Constituinte, na verdade, foi democratizar a justiça, dar acesso àquele cidadão, àquela cidadã que não tinha acesso até então ao poder judiciário, à justiça no Brasil. Doutora Raquel, e o que aconteceu a partir daí, né? Houve mais acesso à justiça mesmo para o cidadão? Em quais causas e valores? Eu agradeço aí o convite, um prazer estar aqui. Obrigado. Realmente, os juizados especiais são, até hoje, né, funcionam como a primeira porta de entrada para o acesso ao judiciário. Então, muito embora antes já existissem os antigos juizados de pequenas causas, o juizado especial ele veio ampliar esse acesso, tendo realmente como foco inicial as pessoas com o menor poder aquisitivo, permitindo que elas pudessem acessar a justiça sem ter a necessidade de contratação de um advogado, nas causas até 20 salários mínimos. E aos poucos foi crescendo, né? O juizado depois passou se estendeu para a Justiça Federal, alcançando as causas, né, em âmbito da Justiça Federal. Depois vieram os juizados da Fazenda Pública. Então, o juizado foi se agigantando, né, em diversidade, né, tanto das causas cíveis, como depois também até alterando a competência dos juizados nos limites da competência dos estados, depois os juizados federais, e também os juizados criminais, né, que vieram a dar tratamento adequado para os crimes de pequeno potencial ofensivo. Muito bem. Doutor Vicente, como é que Minas contribuiu para essa criação? Porque eu sei que, entre todos os estados, Minas Gerais teve um papel pioneiro, um papel de muita presença e de convicção nessa novidade. Pois bem, quando a Constituição impôs a criação dos juizados especiais, em 1995 foi editada a Lei dos Juizados Especiais, ou seja, alguns anos depois. Em Minas Gerais, através do empenho imprescindível do desembargador José Fernandes, foi, dos tribunais de justiça do Brasil, o primeiro, né, ou um dos primeiros a instituir os juizados especiais no estado de Minas Gerais. Abraçou essa causa, então, desde o início? Desde o início, a preocupação de Minas Gerais era dar cumprimento ao que foi determinado pela Lei 9.099, que determinou que os tribunais de justiça, a União e o Distrito Federal criassem os juizados especiais no prazo de 6 meses. Muito bem. Doutora Raquel, a senhora falou, o doutor Vicente também falou sobre essa população mais vulnerável que estava fora do judiciário, né? E qual que é o segredo desse modelo simplificado de fazer justiça?
Ele torna o judiciário mais próximo, né? Mais acessível do cidadão. O judiciário, dentro da ideia dos juizados especiais, a gente usa assim, uma linguagem mais simples, né? Tem os princípios essenciais que norteiam o juizado especial, como é o caso da simplicidade, da oralidade, da composição. Então, é uma justiça realmente que objetiva uma solução mais rápida dos conflitos, uma solução mais negociada entre as partes, e tudo de forma muito simples e muito objetiva. Né? O próprio rito que é previsto, o rito processual da lei, ele é muito objetivo, muito simples, com o intuito de dar uma celeridade, né, nos julgamentos e de entregar, né, a prestação jurisdicional de forma mais satisfatória e rápida. E o que é impressionante, doutor Vicente, que é até um pouco mágico, né, que eu vejo nisso aí, é que, ao final, a impressão que você tem é que não há um vencido nem um vencedor. É isso mesmo? O objetivo principal dos juizados especiais, na verdade, é a conciliação. É uma solução dos conflitos, né, através do consenso. É a melhor forma de justiça. Então, o juizado especial, e hoje a justiça comum também, a justiça tradicional, vai por esse caminho. É essencial que se tente entre as partes, primeiro, uma conciliação. A decisão do juiz, na maioria das vezes, deixa esse conflito latente. E a solução consensual é aquela que acalma, que efetivamente resolve o conflito entre as partes. Pois é, doutora Raquel, é um aspecto interessante, porque eu fico imaginando que lá atrás, né, as pessoas tinham um certo ceticismo, descrença com esse modelo, porque, primeiro, como é que alguém vai combinar com uma parte que está em conflito, né? E como é que o juiz, a juíza, vão se sentir sem aquela necessidade de dar o carimbo, o chamegão, dar aquela decisão, né? Como é que foi tudo composto, superado isso e compreendido? Eu acho que o grande diferencial do juizado é que o primeiro ato que se realiza num processo do juizado é a audiência de conciliação. Não é exatamente citar o réu para já se defender e contestar o pedido. Isso foi incorporado depois do juizado especial. A partir da lei dos juizados especiais. Para toda a forma de fazer justiça. Sim. Então, assim, ou seja, a primeira oportunidade que as partes comparecem, né, na frente do juiz é para conversar, é para tentar se entender e tentar juntos, né, através dos conciliadores que recebem um treinamento adequado para isso, os serventuários, eventualmente o juiz está ali também para orientá-los, naquele primeiro momento facilitar. É claro, se a conciliação, a audiência não surte o efeito, a parte apresenta a defesa e o processo segue. Mas eu acho que o grande diferencial é a audiência, que é o primeiro momento das partes conversarem, né? Porque se havia um desentendimento antes, vamos buscar uma oportunidade de entendimento, né? Promovida por essa novidade, né? Essa revolução no judiciário, como já dissemos aqui. Agora estamos chegando aos 30 anos, né, doutor Vicente? É a maturidade já do Instituto? É um momento para se comemorar, né? Não há nenhuma dúvida de que os juizados especiais têm contribuído sobremaneira para a solução dos conflitos, tanto na esfera civil quanto na esfera criminal. Mas há muito a que ser feito ainda. Nós temos que preparar os juizados especiais para os novos tempos. Nós temos um crescimento enorme de demanda. Pensou-se inicialmente que os juizados especiais, na verdade, reduziria o volume de processo da jurisdição tradicional, da jurisdição comum. Mas, na verdade, o que aconteceu é que havia uma grande parcela da sociedade que não tinha acesso à justiça. Então, a partir do momento que essa parcela da sociedade começou a ter acesso à justiça, na verdade, não houve uma redução significativa das demandas da justiça tradicional, mas a incorporação de outros cidadãos e cidadãs que não tinham essa possibilidade de socorrer, de procurar a justiça. Ao contrário, né, doutora Raquel? Porque aí foi aquela explosão, né, de busca por justiça, de busca pelos direitos, e o judiciário começou também a acolher e dar respostas mais rápidas para isso, né? O juizado, ele permite, né, até de uma forma assim, educativa, que a pessoa saiba
exercer os seus direitos, né? A pessoa se sente mais empoderada no sentido de né, discutir aquilo que ele entende, né, nos direitos, na parte que ele se sentiu lesado, e sem ter a necessidade de contratar um advogado. Então, assim, o juizado, ele realmente abriu mais essa possibilidade. Além de ser também o acesso ao primeiro grau, né, ele é gratuito, não há custas. Então, isso permite também que as partes acessem a justiça sem ter um gasto, né? As custas só são devidas no caso de interposição de recurso. Então, tudo isso junto facilita, né? E apesar dessa orientação, dessa experiência, da cultura da conciliação, também existe aquela cultura da litigiosidade. Como é que isso acaba impactando? Na verdade, nós temos um país com grande índice de litigiosidade. Algumas questões que me parece que contribuem para essa litigiosidade, para essa grande demanda por justiça no Brasil, eu acho que nós não temos um bom funcionamento das agências reguladoras do governo. Então, o cidadão, na verdade, ele deveria ser atendido diretamente por essas agências, pelas empresas. Mas como ele não tem um atendimento adequado, ele acaba procurando, ele se vê na obrigação de procurar a justiça para resolver as suas questões. Então, isso contribui sobremaneira para o aumento dessa demanda no judiciário. Isso incluindo o juizado especial e a justiça tradicional. Nós temos um crescimento absurdo de demandas no Brasil e, sobretudo na área de consumidor que afeta o juizado especial, é a falta de um trabalho melhor das agências reguladoras, de um atendimento melhor aos consumidores pelas agências reguladoras. Ou seja, o próprio poder público, né, está aí demandando e criando essas dificuldades, em vez também de se atualizar, de se aperfeiçoar na oferta desse serviço ao cidadão e à cidadã, né, doutora Raquel? Isso aí é um ponto que precisa ser bastante melhorado e incentivar, né, as possibilidades de solução pré-processual, né, os canais, os PROCONs, as agências, um funcionamento melhor das agências reguladoras, uma solução antes, né, do ajuizamento da ação. Para não ser necessário chegar no judiciário. Para não ser necessário. Aqui em Belo Horizonte, nós trabalhamos juntamente com o Sejusc, num programa muito exitoso. Que é o Centro Judicial de Solução de Conflitos. Solução de Conflitos. Nós temos uma parceria com o Sejusc aqui. Também do tribunal, né? Sim, do Tribunal de Justiça, que se chama Projeto Multiportas, que é o pré-processual. Nós temos alguns parceiros que aderiram a esse programa e os índices de acordo são muito bons. Então, eles são composições que antecedem o ajuizamento da ação. E, recentemente, esse projeto sofreu uma alteração normativa e esse projeto vai ser estendido para o interior. Então, na semana que vem mesmo, nós já vamos conversar com os juízes de algumas comarcas grandes do interior para que eles possam adotar essa prática. E é uma tentativa, né, de solução antes do ajuizamento da ação. Muito bem. Bom, e por falar em aperfeiçoamento, nós temos essa segunda Semana Nacional dos Juizados Especiais que está discutindo exatamente essas melhorias de condições de trabalho. Vou fazer um pequeno intervalo, gostaria que no próximo bloco a gente falasse um pouco mais sobre esses eventos que aconteceram aqui em Belo Horizonte na semana passada. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, hoje uma edição especial para discutir os 30 anos dos juizados especiais, essa novidade que revolucionou o judiciário brasileiro. E para falar sobre o assunto, eu recebo aqui o desembargador Vicente de Oliveira Silva, que é superintendente administrativo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, superintendente administrativo adjunto e também é vice-presidente do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais e a coordenadora dos
Juizados Especiais de Minas Gerais, juíza Raquel Discassiati Belo, que também é membro integra também esse Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais do Tribunal de Minas Gerais. Então, doutora Raquel, falamos então no bloco passado a respeito desse evento que foi organizado aí entre os dias 2 e 6 de junho, a segunda Semana Nacional dos Juizados Especiais. Qual que foi o objetivo desse evento, além de divulgar, dar mais visibilidade a esse instituto? Essa semana ela é dirigida, né, de uma forma especial para tratar das questões do juizado especial e dar mais visibilidade. Teve um dia que nós recebemos algumas pessoas para conhecer, dentro daquele programa Conhecendo o Judiciário, nós fizemos uma versão direcionada ao juizado especial. Conhecendo o juizado especial. Para que eles conhecessem o juizado especial, entendessem como que funciona cada setor, o que cada um faz, quais são as nossas competências. E nos outros dias da semana, nós fizemos palestras, mesas de conversa, de questões afetas ao juizado especial, principalmente algumas práticas que têm sido boas e positivas, no sentido de dar mais efetividade à tramitação das ações no juizado, e algumas novidades em termos de planejamento também dos juizados, do funcionamento dos juizados, e também uma oficina para trabalhar a questão da linguagem simples, né, na elaboração de documentos dentro do sistema dos juizados, né, que foi uma parceria também com o iLab. Muito bem. Bom, doutor Vicente, se o tema é fortalecer o juizado especial, que é fortalecer a justiça, quais são as práticas que são importantes para chegar a essa maior eficiência? Bem, o momento é de comemorar, né, os 30 anos do Juizado Especial, da edição da Lei 9.099 de 1995. Então, é um momento de colocar para a sociedade, demonstrar para a sociedade a importância dos juizados especiais, o que já se fez até aqui. Mas também é um momento de repensar, de verificar aquilo que pode ser feito ainda para melhorar a estrutura dos juizados especiais, a necessidade de estender os juizados especiais para as diversas comarcas, né, do estado de Minas Gerais e em todos os estados, né, em todos os tribunais, de ter uma tentativa de melhorar, né, aquilo que já foi feito até aqui, de introduzir, né, nós temos hoje na área da informação, da informática, né, da digitalização, de estender essa novidade, a modernidade, né, da informática para os juizados especiais, para que possam cada vez atender melhor ao cidadão e à cidadã que o procura. Doutor Vicente, e a respeito da interiorização, essa novidade já funciona bem no interior de Minas Gerais? Bem, como que funcionam os juizados especiais no estado de Minas Gerais? Nas grandes comarcas, nas comarcas maiores, nós temos unidades jurisdicionais do juizado especial, ou seja, um juiz exclusivo para a matéria de competência do juizado especial, seja na área civil, seja na área criminal. Então, nessas comarcas que ainda não contam com unidade do juizado especial, a tentativa é, na medida em que a demanda do juizado especial cresça nessas comarcas, que nós tenhamos um juiz exclusivo para essa competência do juizado especial. Evidentemente que se o juiz está com essa competência exclusiva, ele tem como se dedicar mais. Ele não precisa acumular os feitos da jurisdição comum com os feitos dos juizados especiais. Nós estamos fazendo um estudo recente a respeito de uma comarca de Belo Horizonte, que o volume de processos está muito grande. Então, nós estamos fazendo um levantamento, a comarca se chama Nova Serrana, e que houve um grande crescimento de demanda. Nós estamos fazendo um estudo para saber o que é matéria específica do juizado especial para que possamos instalar lá uma unidade do juizado especial, se necessário. Muito bem. Agora, a respeito disso, doutora Raquel, esse excesso de litigância, de demandas, né? Como lidar também com aquela litigância que é abusiva? Sabemos que existem, né, predatórios, demandas predatórias. Como distinguir ações de massa dessa situação? O juizado, assim como na justiça comum, tem recebido muitas ações com esse perfil, infelizmente, e
aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nós estamos trabalhando junto com a direção do foro num sistema de unificação da central de triagem, porque a central de triagem é um primeiro momento de identificação daquele tipo de processo e que permite identificar, por exemplo, se aquela parte já ajuizou ações semelhantes contra outros réus, algumas características que se pode perceber que existe um abuso de direito ali. E a certidão de triagem é um instrumento muito importante para isso, para auxiliar o magistrado na identificação desse tipo de demanda. E nós temos também, né, o Centro de Inteligência e outros setores do tribunal que prestam, né, um serviço muito importante no sentido de orientar os magistrados para conseguir identificar essas ações e tomar as medidas, né, de forma mais preventiva para identificar, penalizar se for o caso. Mas é um problema... Um desafio, né? Um desafio, Muito desafio. Bem. Doutor Vicente, o senhor falou um pouco sobre tecnologia, a doutora Raquel também acabou de falar. Essa questão de tecnologia veio e vai, sabendo usá-la, né, ajudar, facilitar, lidar com essas demandas, o acesso à justiça. Mas, ao mesmo tempo, traz aí uma faca de dois legumes, né? Ela pode trazer dificuldade da inclusão digital daquelas pessoas que têm dificuldade de ter acesso ao sistema informatizado. Como é que isso está sendo pensado? Bem, o Tribunal de Justiça é uma grande preocupação do Tribunal de Justiça para essa inclusão. Nós estamos hoje em diversas comarcas, os projetos já foram construídos, alguns fóruns digitais, e o tribunal continuará expandindo esses fóruns digitais. Qual que é o que nós chamamos de PID, que é um programa de inclusão digital. É colocar à disposição do cidadão, ainda que seja aquele mais simples, que não tenha contato, para que ele tenha contato, para que haja essa inclusão do cidadão, a inclusão digital. Então, o atendimento nesses fóruns, o cidadão não precisará se deslocar para a sede da comarca, ele será atendido mais próximo da sua casa para os diversos atos, seja para a atermação de uma demanda, seja para receber uma intimação, seja para o próprio contato com outros ramos da justiça. O tribunal tem feito um convênio com a Justiça Federal, né, com outros órgãos, para que nesses fóruns digitais o cidadão possa ser atendido, não só pelo Tribunal de Justiça, mas pelo Tribunal Regional Federal, pelo Tribunal Regional do Trabalho, ou seja, a prestação de outros serviços, além daqueles normalmente prestados pelo tribunal. Muito bem. Quer dizer, com isso aí, doutora Raquel, apesar da informatização, o cidadão e a cidadã continuam sem depender do advogado, que é uma grande mágica também, uma grande fórmula aí de simplificação do judiciário, né? Sim. Do juizado especial. Sim, e os fóruns digitais, a meu ver, são uma evolução, assim, tanto para Belo Horizonte tem o Fórum Digital de Venda Nova, que Venda Nova é quase que uma outra cidade, e que permitiu que as pessoas que têm ações no juizado especial, que elas não precisam se deslocar até os prédios do juizado especial para serem atendidas, para participar das audiências, etc. E isso acontece também no interior, porque o interior, como, né, você mesmo disse, Minas Gerais é do tamanho de muitos países aí. Verdade. Então, tem comarcas com distâncias territoriais muito grandes, né, que justifica. E agora nós estamos com um projeto, está sendo desenvolvido pelo tribunal, para que o atendimento das partes e a atermação possa ser feita online, o que vai ser uma outra evolução também, né? A gente imagina que as partes, né, acessando o computador, possam acompanhar o andamento do seu processo, fazer algum requerimento, juntar algum documento dentro da sua casa mesmo, né, sem precisar se deslocar. Mas é um trabalho que está sendo desenvolvido, tudo pensando mesmo na inclusão do cidadão, né, dentro desse espírito aí de processo digital, de informatização, etc. Muito bem. E nesse encontro, nessa Semana Nacional dos Juizados, doutor Vicente, outras ferramentas também foram discutidas nessa troca de experiências. A questão
jurisprudência, por exemplo, controle dos precedentes, isso é bem aceito, é bem trabalhado? Nós estamos trabalhando, o tribunal tem a uniformização. Nós estamos procurando essa uniformização de jurisprudência na sede dos juizados especiais. Então, estamos mudando o sistema dessa turma de uniformização de jurisprudência, que tinha uma participação de um presidente de cada turma recursal do Estado. Nós temos mais de 60 turmas. Reduzir essa turma de uniformização de jurisprudência para basicamente 5 componentes, né? Com isso, vai facilitar esse julgamento. O que o cidadão precisa, no que diz respeito à uniformização da jurisprudência, é que o cidadão não consegue compreender como juízes diferentes, tratando de uma mesma matéria, de uma mesma demanda, de um mesmo pleito, de decisões diferentes, decisões conflitantes. Então, o objetivo é uniformizar essas decisões para que o cidadão tenha compreensão daquilo que foi feito, daquilo que foi julgado, do direito que lhe foi concedido. E essa questão do consumo deve ser uma das grandes demandas aí dos juizados, né? O consumo na área civil o maior número, né, das nossas ações são as de relações de consumo, mas hoje o que tem chamado muita atenção nos juizados especiais, tanto da capital quanto do interior, são as ações envolvendo as fazendas públicas, tanto os municípios quanto o Estado. Aí o poder público e o cidadão. Cresceu muito o volume, assim, corresponde hoje a mais da metade, talvez, dos processos em andamento São questões tributárias, impostos, questões tributárias, serviços públicos, ações de servidores públicos, discutindo questões relativas às relações de trabalho. Aí não seria trabalhista, não? Também está dentro da... Sim, porque são servidores efetivos, estatutários, Entendi. né? Questões de concursos públicos, então, limitado ao valor de alçada, né, do juizado, mas é um número enorme de ações. Ou seja, o judiciário tem que resolver de tudo. Muito bem. Doutor Vicente, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu queria saber um pouco mais sobre esse papel desse conselho aí que faz a supervisão e gestão dos juizados especiais. Isso. O que o tribunal faz é que esse conselho ele funciona junto à presidência. O presidente do tribunal é o presidente do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais. Atualmente, eu exerço a vice-presidência do conselho, e esse conselho é composto por desembargadores e juízes de primeiro grau. Então, a doutora Raquel, por exemplo, que é a juíza da Corregedoria, ela é a coordenadora dos juizados especiais do Estado de Minas Gerais e, por consequência, ela participa desse conselho de supervisão. Então, para, normalmente, desenvolver políticas em relação ao juizado especial, verificar as necessidades do juizado especial, aquilo que pode ser feito, né, para a melhoria, né, do serviço oferecido pelos juizados especiais. Pensar os juizados especiais como um todo a nível da administração do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Muito interessante, mas infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Eu queria agradecer então a participação aqui do desembargador Vicente de Oliveira Silva, que é o superintendente administrativo adjunto do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e também vice-presidente do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais, e também a coordenadora dos Juizados Especiais, juíza Raquel Descaciati Belo, que também integra esse conselho de supervisão. Obrigado aos dois pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Foi um prazer aqui. Nós discutimos os 30 anos dessa inovação judicial que revolucionou o judiciário brasileiro, os juizados especiais. Obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui, pode ver e rever essa entrevista nos canais da Amagem, no YouTube e também nas redes sociais e site da associação. Obrigado e até a próxima.